Fala, meus queridos do canal Thiago Parigiani em Brasil Inteligente. Como é que vocês estão? Tá estranhando, né? Estranhando porque a gente está chegando num horário completamente atípico, né? E é muito bom saber que tem aqui agora, nesse momento, já começamos com um pico de audiência. Quase 120, 130 pessoas só subindo. É um horário que eu gostaria muito de testar, porque vocês pediram aí nas nossas enquetes, lives na parte da noite. A gente está acostumado a fazer as lives na parte da manhã e depois entram os vídeos em cortes aqui. Eu falei, deixa eu testar um dia, deixa eu bater um papo com eles na parte da noite. E é muito bom saber que você está aqui, patriota, ativo, brasileiro, conservador, feliz, que está querendo ver a mudança do nosso país. Olha só, até rimou. A gente está aqui num chat que você não precisa fazer super chat, tá? Você vem, escreve e aparece, que nem a Ângela Camargo acabou de escrever aqui, vai aparecer. Então, o jogo aqui no canal Brasil Inteligente é engajamento do patriota, do conservador que quer um país limpo, está cansado do que está acontecendo aqui, quer uma virada de mesa nesse país, a coisa vai acontecer, já aconteceu lá nos Estados Unidos nas eleições municipais e vai acontecer, se Deus quiser, daqui 2 anos. Estamos sobrevivendo ao segundo ano da esquerda no poder. E aqui a gente tem o jornalismo vocacionado, né, que traz a notícia, traz o comentário e você que decide o lado que você quer ficar, se você quer continuar do lado da esquerda, se você quer vir para a direita, se você quer estar na direita, se você quer mudar para a esquerda, é você que vai decidir, não sou eu que vou manipular sua mente. O que eu te falo é que aqui você não tem opinião manipulada por patrocínio. Ninguém me pagou para vir aqui falar, eu não sou sindicalista do Lula, não sou sindicalista do Bolsonaro, simplesmente olho, avalio e vejo que o nosso país está indo numa rota que tem um muro logo ali na frente e a gente está acelerando cada vez mais esse caminhão chamado Brasil e pode dar de cara com o muro. Prova disso é o dólar hoje estourado a 6,07, né? Recorde na defasagem do real frente ao dólar. Aqui você tem o QR Code. Se você quiser se tornar patrono desse canal, trazer as notícias daqui patrocinadas por você mesmo, eu recomendo que você faça a sua doação no Pix aqui. Você aponta o QR Code lá do seu aplicativo bancário e manda quanto você quiser para o nosso canal. Apoie sempre um canal de direita. Mesmo que você não tenha nenhum canal de direita, apoie algum, tá? Se for o meu, vou ficar muito honrado em você ser patrono aqui do nosso canal. Mas se não tiver, se não for o nosso, apoia do Constantino, o do Pavivi. São canais que querem sim um Brasil diferente do que o que a gente está vendo aqui. Auri Verde lá, né, do Pitoli. E a gente sempre que possível faz o nosso melhor para poder trazer para você notícia sem patrocínio do Brasil, União e Reconstrução. Falei demais. Hoje nós temos aqui 4 destaques e o principal deles é que Lula está caminhando a passos largos para o impeachment. Você vai entender, quem está falando isso não sou eu, quem está falando isso não é você, quem está falando isso não somos nós, é simplesmente o Pavinato que vai trazer esse destaque aqui. Mas antes de mais nada, peço para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu gostei e o seu comentário, que a gente vai colocar na tela justamente o Gustavo Gayer, deputado federal, trazendo o destaque de que Donald Trump não gostou nada do que foi falado em relação ao dólar, ao BRICS, querer criar uma nova moeda. E o bicho vai pegar. Donald Trump ameaçou ir atrás de toda a cúpula do BRICS. Para quem não sabe quem é a presidente, ou a presidenta, como ela gosta de ser chamada, do BRICS, é simplesmente Dilma Vana Rousseff, exatamente, aquele gênio da matemática recebe ali cerca de 300 mil reais, agora com o dólar em alta, vai receber mais de 300 mil reais para fazer a gestão dos BRICS. Fala, Gaero, o que é que está acontecendo? O Trump vai vir para cá? O Trump vai pegar o Lula lá, Lelé? Muito pior do que a gente imaginava. Desde a vitória do Donald Trump, esse governo, essa facção criminosa, esse ladrão que está na presidência, já começaram a ter muito medo. Primeiro, 2 dias antes das eleições, o Lula chama o Trump de nazista, fascista, manda o Elon Musk basicamente se fuder, e como se isso não fosse bastante, olha que isso já seria o bastante, mas aí vem a pior parte de todas. Donald Trump agora basicamente comprou uma guerra com o Lula, e eu vou te explicar. Começou em 2023, logo depois que o Lula assumiu, depois que ele foi colocado na presidência, ele começou com um papo de acabar com o dólar, de que países deveriam fazer comércio internacional sem usar o dólar. E ele falou isso em diversos momentos. Então, vou dar alguns exemplos para você aqui, presta atenção. Esse ano relatou com a América Latina.
E se Deus quiser, vamos criar uma moeda na América Latina, porque não tem esse negócio da gente ficar dependendo do dólar. Eu toda noite me pergunto por que todos os países estão obrigados a fazer seu comércio lastreado no dólar. Por que nós não podemos fazer o nosso comércio lastreado na nossa moeda? Porque o real não vale nada graças a você. O dólar é o dinheiro que mais vale no mundo. Por que nós não temos o compromisso de inovar? Nós vamos discutir. Eu tenho dito publicamente por que o Brasil precisa de dólar para fazer comércio com a China. A gente pode fazer as nossas moedas. Por que o Brasil precisa de dólar para fazer comércio com a Argentina? A segunda coisa é que eu acho que o Banco dos BRICS tem que ser mais eficaz e mais generoso do que o FMI. Ou seja, o banco ele existe para ajudar a salvar países e não para ajudar a afundar países. Porque é o que o FMI faz. Mas você usou o BNDES para fundar o Brasil. Mas tudo bem, isso é um outro caso. Muitas vezes. O que acontece? Lula enfiou na cabeça dele desde o início da sua presidência, inclusive é por isso que ele colocou a Dilma como presidente do Banco do BRICS, né? E criaram uma espécie de moeda corrente para ser usada pelos países do BRICS, não precisando mais usar o dólar. Isso é basicamente comprar um pedido para entrar em guerra com os Estados Unidos. Esse discurso passou vazio durante o governo do Biden, porque o Biden é o Biden, né, gente? O Biden, se dependesse dele... Graças ao Biden, nós temos esse número de guerras acontecendo no mundo, porque ele é uma pessoa fraca. Só que aí o Donald Trump assumiu. Lula jurava que ia ser a Kamala Harris, inclusive chamou 2 dias antes das eleições, chamou o Donald Trump de nazista, fascista. Donald Trump agora ganhou e vai assumir agora, 20 de janeiro. Mas antes mesmo de assumir, Donald Trump já está mostrando o que ele vai fazer. Falou que vai aumentar a tarifa de comércio, de importação do México em 25% e do Canadá em 25%. Isso já foi bastante para os presidentes dos 2 países entrarem em desespero. Tanto o Trudeau quanto a esquerdista do México já foram correndo para os Estados Unidos pedir, pelo amor de Deus, Donald Trump, não aumenta as tarifas de importação. Se nós formos, quando eles forem comprar dos Estados Unidos, Donald Trump quer colocar 25% de impostos. Já botou, o Trudeau foi desesperado. No dia seguinte que o Donald Trump falou isso, o Trudeau pegou o avião. O Trudeau é o presidente do Canadá, primeiro-ministro do Canadá. Já correu lá implorando, pelo amor de Deus, não faz isso com a gente, não, senão você acaba com a gente. 25%. Sabe o que o Donald Trump falou que vai fazer com os países que se atreverem a criar uma moeda própria e esquecer o dólar? Soltou isso aqui, ó. A ideia de que os países BRICS estão tentando se afastar do dólar enquanto nós ficamos parados e assistimos acabou. Exigimos um compromisso desses países de que eles não criarão uma nova moeda BRICS, nem apoiarão nenhuma outra moeda para substituir o poderoso dólar americano. Ou enfrentarão tarifas de 100% e devem esperar dizer adeus à venda para a maravilhosa economia dos Estados Unidos. Eles querem ir encontrar outro otário? Não há chance de que os BRICS substituam o dólar americano no comércio internacional e qualquer país que tente deve acenar adeus à América. Se você perde a parceria econômica da América, dos Estados Unidos, acabou. Assim, sinceramente, sua economia vai... Principalmente o Brasil, que é o segundo maior parceiro econômico do Brasil, os Estados Unidos. Então o Trump, o Lula, ficou gritando aos 4 cantos que queria acabar com o uso do dólar no mercado internacional. Biden não falava nada. Chega o Donald Trump e solta essa bomba. Lembrando, a Rússia faz parte dos BRICS. A Rússia... Mostra, de cara, a Rússia percebeu tanto que isso poderá ser danoso para ela, que na sequência o chanceler dela vai lá и joga o Lula на lenha. Я думаю, что платежная платформа, расчетные механизмы страхования будут среди приоритетов бразильского председательства, потому что президент Лула в прошлом году на саммите БРИКС в Йоханнесбурге был инициатором темы российского председательства об альтернативных платежных системах. Именно в ответ на
эту инициативу, закрепленную в декларации Йоханнесбурга, работали министры финансов, работали главы центральных банков. Как я уже сказал, прогресс налицо, но надо его довести до конца логического, чтобы уже были готовые механизмы для использования. И здесь, я не сомневаюсь, наши бразильские коллеги будут работать с утроенной энергией, учитывая, что это инициатива их президента. Но... E ele fala, é uma iniciativa do presidente Lula, eu acho que o presidente Lula garantirá esse tópico seja um dos mais importantes. Lembrando, o Lula, o Brasil, será o próximo presidente do BRICS. A presidência está saindo do Putin e vai agora para o Lula. Lula vai ser o próximo presidente do BRICS. A prioridade dele é acabar com o uso do dólar entre o comércio internacional nos membros dos BRICS. Enquanto isso, o Donald Trump vai lá e solta isso aqui, uma bomba. Presta atenção. Cara, esse governo já estava preocupante, a situação da briga por causa... O Trump odeia o Alexandre de Moraes, viu que o STF está fazendo uma ditadura no Brasil, sabe que o Lula é um ladrão sem vergonha que deveria estar preso. Ele já entendeu a situação, o cenário brasileiro. Aí vai o Lula e solta essa de querer lutar contra o dólar. Cara, nós vamos entrar numa situação tão catastrófica. Se os Estados Unidos decidem cobrar 100% de impostos para qualquer produto que a gente compre deles, e a gente precisa comprar quase tudo dos Estados Unidos, meu amigo, você não está entendendo o que vai acontecer com o Brasil. Mas vai ver, é isso que o Brasil precisa, né? Vai ver, a gente precisa passar por isso imediatamente para esquecer a esquerda, para o STF, para a gente poder fazer o impeachment dos ministros do STF, passar por um momento assim de muita sombra para as pessoas lembrarem a valorizar a luz. Agora, que desastre. O Lula está prestes a enfiar o Brasil numa guerra aliando com a China, com o Irã, com a Coreia do Norte, só com o que não presta. A gente só está indo para o lado que não presta no mundo. Parabéns aos envolvidos. E o dólar só subindo. Se o dólar está a R$6 e essa ameaça do Trump se torna realidade, o dólar vai para R$10. Aí esquece. Não vai ter nem gasolina, não vai ter nem combustível no Brasil mais. Parabéns pro Lula, parabéns para você que fez o L. Lembrando, hein, antes de você ir pro próximo vídeo, isso aqui é importante, hein? Venha fazer parte da família do Te Atualizei. Eu faço parte da família do Te Atualizei e até hoje, quem fizer o pacote vitalício ganha esse boné aí para chegar na sua casa, o boné do Make America Great Again. Se você quer ter esse boné, eu tenho que estar lá no meu quarto, gosto de usar ele. Era o que a gente precisava. Eu te atualizei, eu tô atrás da Bárbara do Te Atualizei. Logo, logo vou trazer ela aqui no canal, se Deus quiser, para bater um papo com vocês. Vocês gostam aí da Bárbara Te Atualizei? Digam para mim se vocês querem ver a Bárbara por aqui. Bom, vamos contextualizar, né? O que o Gayer traz é essa revolução econômica proposta por Lula, né? O cara que sabe tudo de dinheiro, né? Impressionante. O único governo Lula que deu certo financeiramente foi o governo que ele pegou do Fernando Henrique. Foi o primeiro governo Lula deu certo. Financeiramente ele soube, né, guiar. O Brasil estava andando bem, estava no trilho, tinha criado o real, tinha saído daquele cruzeiro, né, que o pessoal imprimia papel, a moeda tinha um monte de papel na mão do povo, mas que não valia nada. Lula não sabe nada de dinheiro. Ministro da Economia, Fernando Haddad, não sabe nada de dinheiro. Por isso que a nossa economia está indo para o ralo. Está indo para o ralo. Tá? E aí não é sobre, Thiago, você está muito pro lado da direita. Cara, é só você olhar o que está acontecendo ao redor do mundo. Olha o Milei, o que fez na Argentina. A política polarizou, mas ela está facilitada. Está fácil de entender agora. Você consegue dosar e você consegue entender que, de fato, existe um caminho novo a ser seguido. E um caminho antigo que não dá. O Lula, ele aponta um Brasil que não existe há muito tempo. E ele culpa o Brasil por ser o país da fome, da miséria, como ele fala, que tem 33 milhões de pessoas morrendo de fome aqui. Eu estou procurando essas pessoas. O que eu vejo é mendigo no farol trocando comida por pinga. Isso eu vejo. Agora eu já falei, se me aponta aonde que a pessoa está desnutrida lá, que eu vou lá. Eu vou sair daqui, eu vou lá levar uma cesta básica para essa pessoa. Thiago, é ali, ó, lá no cafundó lá do Amazonas. Tá bom, me mostra onde é. Nosso país é muito rico, tem um agro muito favorecido, muito privilegiado, essa é a palavra. Por isso que não conseguiram destruir ainda esse país maravilhoso que a gente vive e chama Brasil. Aqui não tem tornado, não tem furacão, não tem terremoto,
mas tem político ladrão pra caramba. Tá? Tem político ladrão pra cacete. Esse é o bom português aqui. Vou ficar com papinha na língua aqui, não. Então, se tirar essa corja, o país decola, o país voa. Muito obrigado a todos vocês pela grande audiência aqui. A gente vai para mais 2 temas, tá? E o último deles é o mais importante, que é o caminho que o Lula e a esquerda estão traçando para serem empichados. Isso é notícia bomba, tá? Para você que está chegando agora aqui, se inscreva no canal, ative as notificações, faça o seu comentário e seja um patrono. E já tiveram patronos hoje aqui, ó. O Guilherme Guimarães, Cláudia Fonseca, Thaís Medeiros, o Cláudio Melo, Augusto Pacheco, tá errado ali, Augusto Pacheco também já são patronos do canal. Faça aqui pelo QR Code, não importa o valor, o que importa é a sua intenção em patrocinar um canal com princípios de jornalismo isento, um jornalismo sem partido, que está aqui por fins próprios, é o nosso pensamento, é a nossa filosofia política, ninguém está patrocinando para a gente vir aqui falar bem de A ou B, não. A gente fala bem de quem a gente acha que é bom e fala mal de quem a gente está tendo certeza, né? Se o Geyer tiver certo, você imagina, se o dólar bate R$10, o que acontece isso aqui? Ninguém compra mais nada. Esquece Shopee, esquece Mercado Livre, você vai comprar o que plantar no teu quintal aí e vender do lado, porque tudo que passar por uma alfândega, por passar por um país, a taxa de câmbio acabou. Com o dólar a 10, fica impossível você ter um tênis da Nike no teu pé. Ontem eu fui no shopping e vi um tênis a R$2.200. Falei, não é possível isso. E é possível, tá? Obviamente que, né, nenhum ser humano em sã consciência que dá valor pro dinheiro paga R$2.200 num tênis, mas tava lá. Eu nunca tinha visto. Eu já tinha visto tênis de 1.000. Tênis de R$2.200? Pelo amor de Deus. Aí não dá. Vamos pro Nicolas na bancada do Congresso Nacional aí, na Câmara dos Deputados. Deputado Nicolas Ferreira simplesmente descabelou Alexandre de Moraes. Chamou ele de mimado. O que foi isso aqui? O que aconteceu com o Nicolas? Concorda com ele? Será que ele pegou pesado com o Xandão? Fala, Nicolas. Está acontecendo um debate a respeito do marco civil da internet e é inacreditável as falas dos ministros. Basicamente, o ministro Alexandre de Moraes agora, ele disse que a gente precisa resolver isso porque tem vários perfis fakes utilizando a imagem dele para poder falar mal dele mesmo. Ou seja, ele não está preocupado com a internet, não, ele está preocupado em resolver um problema pessoal dele, né? Porque se fosse assim, o tanto de gente que deveria estar na cadeia por falar mal de mim, mentira de mim, não está escrito, poxa. Do Bolsonaro, então, nem se fala. Cheio de problema no Brasil para os ministros tratarem, e eles estão tratando sobre contrato cemitério de São Paulo, estão tratando sobre símbolos religiosos em questões para repartição pública. Poxa, não tem nada mais para tratar, não. E além de quando decide errado, né? Porque solta líder do PCC. Se eu sou, por exemplo, do PCC, o traficante desse país, eu estou aplaudindo. Alexandre, porque basicamente eu posso matar, estrupar, roubar, fazer o que quiser nesse país, que não dá absolutamente nada para mim. Eles são preocupados com o discurso de ódio de internet. Pelo amor de Deus, vamos tomar vergonha na cara. Eu sou formado em Direito, e esse Direito, inclusive estudei o ministro Alexandre de Moraes da minha faculdade, é vergonhoso. Ninguém hoje mais nesse país tem segurança jurídica, pelo contrário. E ai de quem falar que eu estou mentindo aqui nessa casa. Hoje, parlamentares e pessoas comuns, eles têm que torcer para qual juiz vai cair a ação dele. Isso descredibiliza a nossa justiça. Ah, caiu no fulano de tal, agora está tranquilo. Ah, caiu no fulano de tal, não, então realmente vai ser complicado. Não existe mais, capitão Derrite, um conhecimento jurídico no país. Existe um relacionamento jurídico. E não é só isso, não. A harmonia dos poderes voltaram. Você vê que agora, semanalmente, pelo que saiu na mídia, há encontros entre presidente da República, ministro do STF, o diretor-geral da Polícia Federal. Meu amigo, se isso acontece em outro governo, não vou falar de qual, né? Do Bolsonaro, seria interferência na Polícia Federal. O Bolsonaro iria indicar o Ramagem, diretor-geral da Polícia Federal, que é uma competência constitucional do presidente. Foi considerado isso usurpação do poder, e o Alexandre de Moraes, na canetada, derrubou isso. Agora, qual que é a estratégia deles?
tudo que você for falar, né? Tudo que você for falar se respeita a regulamentar as redes. Por quê? Porque eles sabem que eles tomam um sacode nas redes sociais pra gente, porque se não fosse eles, as pessoas não ouviriam o que eu tô falando, não ouviriam as verdades sobre o golpe que nunca aconteceu, um golpe de que o cara não consegue pegar nenhum táxi, o golpe que tem um padre intercedendo pelo golpe, tá de sacanagem, né? Agora o ministro do STF virou fiscalizador de oração, Raimundo. O cara não pode mais orar pro general, não. Imagina isso. Eu não posso mais orar mais para as coisas, não. Ou seja, é uma usurpação do poder até sobrenatural. Não é nem mais constitucional, mas não. Nós precisamos retornar com cada competência seja estabelecida no escopo que está na Constituição. Nós temos deputados aqui nessa casa que falam em tribuna, estão sendo perseguidos. E aí eu te pergunto, na rede social, há algum deputado de esquerda que já teve o seu perfil derrubado? Não. Já teve algum jornalista de esquerda que teve o seu perfil derrubado, presidente? Não. Ou seja, não é de que vai resolver o problema colocar um CPF para cada perfil. Claro que não. Porque no caso da Choquei, tinha um CPF. Sabia quem era o dono da Choquei. E ainda assim, mesmo eles tendo levado uma adolescente ao suicídio, eles não foram responsabilizados. Mesmo, por exemplo, um à toa, que nunca aparece aqui igual o Janones, que mentiu dia sim, dia com certeza na eleição, dizendo que o Bolsonaro era canibal, era pedófilo, nunca aconteceu nada também com ele. Todas as mentiras que são imputadas com a direita, não acontece nada. Está claro que há um intuito do Poder Judiciário, principalmente na figura do Alexandre de Moraes, de perseguir, intimidar e calar as pessoas de direita. O problema não sou eu estou no meio do caminho disso. Eu estou aqui falando por milhões de pessoas, porque eu sei que isso acontece, por exemplo, com um pai, com um aluno dentro de sala de aula, igual aconteceu agora em Caldas, Minas Gerais, que o menino dentro de sala de aula não pode me considerar uma personalidade e fazer um trabalho de escola sobre mim, não. Só pode ser de maconheiro, só pode ser de esquerdista, só pode ser quem mostra o ânus. Aí pode, aí tudo pode. Mas, dentro de sala de aula, não pode isso. Se isso é feito dentro de sala de aula, o que não será feito na rede social? É claro e evidente que eles possuem um plano para poder acabar com o espectro político chamado direita nesse país. E retomo aqui e mantenho minha coerência. Nunca irei votar para que um deputado seja cassado pela sua opinião. A minha liberdade inclui a sua liberdade, mas a liberdade de esquerda não inclui a minha. Eu, por exemplo, defendo que qualquer um aqui do deputado, de pessoa, possa chamar Bolsonaro de genocida, eu de fascista. Sua liberdade. Agora, eu não posso chamar o Lula de ladrão, porque o meu processo corre lá no STF. Eu não posso falar que mulher é mulher e homem é homem. Isso é considerado uma loucura. Eu não posso falar que eu acredito que a religião cristã, ela gera bons frutos e isso deva ser incrementado na sociedade. Caso contrário, isso é doutrinação. Eu não posso falar que uma criança, eu não acredito que o ambiente para ela deva ser, por exemplo, uma parada LGBT. Mas, quando é uma criança usando farda de policial, isso é fascismo, é ditatorial e não pode. Ou seja, quem que está perseguindo quem aqui nesse país? Qual foi a atitude ditatorial do Bolsonaro, da direita, em 4 anos? Absolutamente nenhuma. Pelo contrário, os exemplos que nós temos aqui na América Latina é somente de supressão da liberdade dos opositores. Nicarágua tem 7 opositores que estão presos. Os 2 opositores da Venezuela, Nicolás Maduro, também estão com processo de inegibilidade. Olha que coincidência. O que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte, não quero chover no molhado. Nicolas, qual que é a solução? Eu confesso. Para mim, muitas das vezes isso aqui não passa de um teatro muito mal feito, que custa muito para você, enquanto muita gente está aí, golpe, 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 golpe. Agora, dólar está subindo, bolsa está despencando, está faltando insulina nos postos de saúde. O Lula está gastando com outro avião, está gastando quase 4 bilhões em viagens internacionais com a Janssen, e você aí, me perdoe a palavra, tá? Otário, fica caindo em narrativa da esquerda, colocando aqui um problema que não existe. Ai, tentativa de não sei o quê. Tentativa por tentativa, não aconteceu absolutamente nada. Mas o que está acontecendo é uma clara
ação muito bem coordenada, planejada, para poder tirar a tua liberdade. A tua liberdade, principalmente na internet, que foi a única coisa que possibilitou de você ver algo diferente, a não ser a Globo, a não ser as mídias tradicionais, que inclusive, há pouco tempo a esquerda colocava como golpistas, como a Globo era fascista, e agora, como 24 horas fica batendo no Bolsonaro, batem palma para a Globo. Mais uma vez, Rodrigo Pacheco, você é muito culpado por isso também, por não pautar o pedido de impeachment de Moraes. O que falta nesse Brasil é homens e mulheres com coragem. Obrigado, presidente. Senhoras e senhores, Nicolas Ferreira. A gente está atrás do Nicolas, tá? A assessoria de imprensa dele já está posicionando. Esse ano vai ser bem difícil trazer ele aqui, mas em breve a gente espera ter o deputado Nicolas Ferreira aqui também. Para mim, o futuro grande presidente que esse país vai ter, ele não pode porque não tem 35 anos, mas aí você fala, ele é o ferrenho defensor do Bolsonaro. Cara, o que ele falou de errado ali? O que ele falou de equivocado ali? Você não consegue ter um discurso de nenhum deputado esquerdista falando algo que todo mundo concorda. Você vê deputado de direita que consegue fazer um discurso liso, que nem o dele aí, que foi perfeito na minha visão. Não teve. Qual foi o ato ditador do Bolsonaro? O ato ditador que ele implantou? Qual censura? Qual fascismo ele aplicou? Fascista, para quem não sabe, é o cara que se impõe e quem contraria o que ele está falando não presta, não serve e é eliminado. Esse é o fascismo. A gente está vendo a esquerda tentar fazer isso, com esse papo de regulação de mídia. E eu já vou falar aqui que eu fiz uma fala aqui que foi muito mal repercutida porque vocês não entenderam o que eu falei. Que eu sou a favor de uma regulação de mídia desde que não seja quem está lá para fazer agora. Porque se forem fazer regulação de mídia nesse momento aqui, vão fazer uma regulação tendenciosa. Porém, o que tem de fake news sendo espalhada na internet merece sim uma atenção. Por isso que agora o X está tentando fazer um ranking. Né? Vai publicar a notícia, vai ter um ranqueamento dessa notícia de acordo com os joinhas, com os gosteis, que é mais ou menos o que acontece aqui na nossa live. Isso eu acho importante. Agora, eles querem prender os donos dos portais, quer prender o Google, quer prender o Elon Musk, né, quer prender o Mark Zuckerberg lá, do Facebook. O que tem a ver o dono do boteco com o papo que rola no boteco? Né? O que tem a ver? Eu chego lá com a Esmone, que está aqui, minha fiel escudeira no chat, começo a bater um papo e falar que o Lula é ladrão, ou falar que o Moraes é ditador, e aí vai lá e prende o dono do boteco, porque eu estava conversando sobre isso com a Esmone. Não é por aí, né? Realmente precisa dar uma olhadinha. Existem muitas fake news. Eu vou trazer uma fake news aqui para vocês hoje, para debater no finalzinho. Mas, antes de mais nada, quero agradecer a grande e maciça presença e participação de vocês aqui no chat. Vocês me enchem de orgulho, tá? Me mostram que eu estou no caminho certo. A gente tem uma placa aqui, né? Se Deus quiser, em pouquíssimo tempo a gente vai ter uma segunda placa aqui, que não será minha, será nossa, né? Nossa, de todos os patronos do nosso canal, muita gente fazendo as suas doações aqui também, eu agradeço do fundo do coração. Aqui é um canal que não tem patrocínio e não vai ter, por isso que eu preciso fazer o meu jornalismo limpo, transparente e preciso de você para ser o meu patrono. Quem manda em mim não é a diretor de redação, não é a Rede Globo, não é o governo Lula, então quem manda em mim é você. E você manda em mim sendo meu patrono aqui, ajudando a gente na estrutura de iluminação, na estrutura de pautas, o custeamento da internet, da equipe que faz as thumbnails. Agora você viu que mudou totalmente a cara da nossa thumbnail. Tudo isso gera custo, gente. Então, ajude um canal de direita, tá? Isso, Thiago, mas isso não é jornalismo. Você tá falando que você é de direita. Eu, Thiago Parigiani, pessoa física, posso falar, eu sou de direita, tá? Eu não estou querendo fazer a cabeça de ninguém. Se um dia tiver uma notícia ruim aqui da direita, eu vou trazer para vocês também. A gente vai debater e vai dialogar, porque somos pessoas inteligentes. E vamos entrar no denominador por que aconteceu isso. O problema tá achar a notícia ruim da direita. Ultimamente tá difícil. Mas quando tiver, eu trago. Eles não vão gostar muito, óbvio. Mas vocês já viram que eu trouxe pessoas de esquerda aqui para debater. Porque aí não seria jornalismo, né? Aí seria um canal de, sei lá, defensoria política de apenas um candidato. Eu não sou assessor de ninguém, graças a Deus. Eu acho, inclusive, que o caminho, teve gente falando, vamos para as ruas. Eu acho que não é o caminho. O caminho é a gente mostrar para eles que não adianta eles tentar eliminar a direita, porque nas urnas a gente está conseguindo se expressar. E teve fraude na eleição de 2022.
Não vai acontecer, tá? Nós vamos para a urna de forma maciça. O que a gente viu nas urnas nas eleições municipais foi uma vitória avassaladora da direita e da centro-direita. Tá? Então a esquerda já entendeu que está defasada, com ideais completamente equivocados, né? Não está... Obrigado, Rita, querida. Você que é 10. E realmente não tem mais espaço para esse tipo de política arcaica, né, que fala uma coisa e faz outra. A Esmone, ela está vindo do nosso canal, que é para aposentado e pensionista, e a esquerda vem com um discurso assistencialista, só que agora está quebrando a cara, porque eles viram que o dinheiro está ali no INSS, está ali no servidor, está ali nos militares, e eles querem pegar esse dinheiro de tudo quanto é jeito. Por quê? Porque inflaram a máquina. Eu falei, quando o Lula assumiu, foram criados mais 11 ministérios. Não precisava, o país já estava na lona. Que raio de criar um monte de ministério e inflar a máquina desse jeito? Achou que a conta não ia vir? Tá vindo. E tá vindo no bolso de quem menos tem culpa, que é o povão. Fala pessoal, meu nome é Thiago Parigiani e você está aqui prestes a ser mais um dos inscritos que querem um Brasil mais limpo. Eu sou jornalista e eu cansei dessa imprensa em crise que quer falar mal da esquerda porque recebe dinheiro, quer falar bem da direita porque tem algum interesse. Aqui você vai ouvir a verdade, nada além da verdade. Se você cansou da imprensa tendenciosa, quer um jornalista independente, conservador, que vai falar a favor de um novo Brasil, de um Brasil mais limpo, eu convido você a se inscrever e mais, ser um patrono aqui desse canal para você apoiar a nossa independência editorial. Aqui você vai ter a verdade, nada além da verdade. Se inscreva nesse canal e venha comigo para uma nova jornada de um Brasil muito mais limpo, justo e transparente. Thiago Parigiani, jornalista, me siga, vai ser uma honra ter você aqui no nosso canal Brasil Inteligente.